Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal da Reputão Broto. Enquanto estou aqui acompanhando Holanda 2, Estados Unidos 0 até agora, aí vão 70 minutos aí de jogo, pensando aqui no Brasil e nessa transição que está ocorrendo aí de governo. Já começa a dar os primeiros desgastes o futuro governo Lula, porque ele nem ao menos assumiu, são os primeiros, ainda pequenos, mas podem virar grandes desgastes, e devido àquilo que nós falamos. Lula prometeu tudo para todo mundo e não vai cumprir, não tem como ele cumprir. Era melhor que ele tivesse sido honesto, coisa que é difícil para ele, pelo jeito, né? E isso não quer dizer que é político, não, isso é da pessoa. Tá? Assim, se você, para ser político, você tem que mentir para todo mundo, desculpe, mas isso aí não é aceitável. Né? Mas ele fez isso. Agora você já vê alguns retrocessos, até mesmo dentro do grupo de apoio dele, abrindo mão de determinadas situações em nome de uma certa governabilidade. Mas é mais ou menos, tá? Porque isso aí já era esperado. E o que eu me refiro é a questão da reforma trabalhista. Lula fez isso no primeiro governo, deu um problema grande porque para ele o representante dos trabalhadores são os sindicatos ligados ao PT. Querido Lula, eles não são os representantes dos trabalhadores, são representantes de alguns trabalhadores. Movimento sindical muito mais amplo que isso, trabalhadores têm uma representação muito mais ampla e muito melhor do que a da CUT e do que os sindicatos que são coligados ao seu partido. Tanto é que são muito mais combatidos, muito mais combativos também que os sindicatos e a própria CUT, que apenas se amalgamam e se adaptam aos interesses petistas de governo, jamais aos interesses reais dos trabalhadores. Por isso eles entram agora com essa história de que eles são contra a revogação da reforma. Isso eu também sou. A revogação da reforma não é necessária totalmente. Alguns pontos ela até acertou, mas ela precisa ser revista, porque ela destruiu muitas relações importantes de trabalho e ela não atendeu nada das relações modernas de trabalho. Então, ela precisa ser revista e ela precisa ser novamente discutida, porque ela foi apenas uma destruição de direitos trabalhistas sem que se atentasse realmente para as necessidades modernas das relações de trabalho. Esse é um ponto, mas temos outros. A questão da PEC, o PT pede 200 bilhões, claro, isso é negociação, ele está pedindo 200, mas ele fecha com menos, alguns já dão um número de 150 bilhões para tal PEC da transição, e isso seria para 2 anos, né? Ou seja, o Lula estaria coberto por essa emergência que não existe, né, já que emergência é algo que é imprevisto, isso aí é mais do que previsto. Todas as ações que o Congresso e o governo têm tomado, incluído aí o STF, levam a essa situação crítica nas contas públicas. E isso já há uns 7 ou 8 anos, desde que o Temer assumiu. Então você não pode dizer que uma coisa que é prevista, que é previsível, é uma emergência. Não, é uma construção que você tinha exatamente isso como alvo. Na verdade, discute-se muito essa PEC, 2 anos, mas o cerne da questão, ou melhor, os 2 cernes da questão não estão sendo discutidos. Primeiro é a questão do teto de gastos, essa aberração que colocaram na Constituição brasileira de forma inconstitucional, porque o orçamento ele tem as suas rúbricas constitucionais e você não pode dizer assim, não, agora essas rúbricas elas não valem por 20 anos. Não é assim. Né? Ou você faz uma reforma constitucional realmente, ou então isso aí é uma aberração. Mas passou, né? Claro, como era esperado, e o resultado foi esse. E isso não se discute. O primeiro ponto é esse, a retirada dessa aberração que é o teto de gastos. Segundo ponto é que você não discute uma reforma fiscal. Aí o Lula vai dizer que não, que o Congresso não quer. Meu amigo,
isso não é o Congresso quem tem que decidir. O Congresso vai até discutir, mas você tem que propor e você tem que negociar, porque a reforma fiscal é o que vai dar condições de você governar. Agora o país está ingovernável, porque ele está exprimido por uma dívida gigantesca, juros absurdos, um absurdo achatamento no orçamento da União, foram dados aí aumentos a servidores públicos das castas, né, militares, judiciário. O judiciário que eu falo são juízes, não são os funcionários do judiciário, né, e algumas outras castas aí, procuradores e tal, aumento muito acima da inflação, né, que elevaram esses salários desses funcionários públicos a absurdos comparados a colegas deles em países muito mais desenvolvidos que o Brasil, ganhando 3, 4, 5 vezes mais às vezes, e você não vê o aumento possível nos orçamentos. Então o que você faz? Quando você dá esses aumentos e não tem como você aumentar o orçamento, você achata o orçamento e investimento. E é por isso que o Brasil está cada vez com menos investimento, e deve chegar muito próximo de zero. Claro, a PEC emergencial, essa PEC aí que eles estão discutindo aí, que a meu ver não é emergência, não deveria ser discutida, ela pode servir como transição, mas o cerne é você acabar com esse teto de gasto. O outro ponto é a questão da reforma fiscal. Enquanto você está discutindo e dando esses aumentos, o país vai achatando o orçamento, porque o país patina no mesmo lugar, você não tem aumentos do PIB que propiciem aumento da arrecadação, mas você tem aumento nos gastos fixos. E isso achata onde? Achata na capacidade de investimento do Estado. E não existe Estado que tenha se desenvolvido. Ou seja, eu estou falando agora do Estado, o país. Não existe país, não existe nação que tenha se desenvolvido pela obra e graça da iniciativa privada. Sempre tem que ter um Estado forte, um Estado e capacidade de intervir na economia, com investimentos em áreas designadas, planejadas e que tenham retorno de médio e longo prazo, né? Enquanto não fizer isso, o Brasil não vai para frente. Paralelo a essas brigas que você tem aí na transição, porque é o modelo vigente há 30 anos, com, na verdade, duas vertentes do modelo vigente há 30 anos, né? Um pouquinho mais social, o outro absolutamente selvagem, do capitalismo mais selvagem possível. Mas tirando isso, você ainda tem um problema maior, porque o presidente em exercício simplesmente desapareceu. Não é ruim, assim, em termos, né? Porque 90% das vezes que ele apareceu durante o seu mandato foi para fazer besteira. Mas o país precisa de um presidente presente. E aí você começa a cobrar um governo que não tem como intervir porque ele não está empossado. E você vê esse vácuo de poder no Brasil, e aí as raposas fazem sempre o que querem. Claro, o Bolsonaro sempre deixou isso, até porque ele sempre foi omisso, ele sempre foi irresponsável. O fato dele ser essas coisas não significa que nós não vamos cobrar que ele faça diferente, já que quem quis ser presidente foi ele. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aqui. Até o nosso próximo vídeo.